Olá a todos. Hoje nós vamos estudar uma mensagem sobre saúde, espírito de profecia e as advertências bíblicas. Antes de nós adentrarmos no tema sobre saúde, é necessário que nós refletamos sobre as características do povo de Deus. Em Apocalipse 14, 12, nos diz assim: aqui está a perseverança dos santos, ou seja, o povo de Deus, que é o povo santo, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, nós temos duas características aqui do povo de Deus, que são aquele que guarda os mandamentos dele e tem a fé em Jesus. Aí eu gostaria de que a gente estudasse o que é mandamento, né? Para que a gente possa entender. Mandamento é uma palavra que tem a origem no verbo mandar, que significa ordem ou regra, uma voz de comando, preceito ou mandado. Então, mandamento é toda ordem, toda regra, tudo aquilo que Deus manda. E se ele é o nosso comandante, nós temos que obedecê-los em tudo. Vejamos que o texto bíblico não fala os que guardam os 10 mandamentos. Diz que é os que guardam os mandamentos de Deus. Significa que toda e qualquer ordem, além dos 10 mandamentos, que não deixa de ser uma ordem dada por Deus, deve ser obedecida. Então, o povo de Deus são aqueles que obedecem todas as ordens de Deus. E a segunda característica é aqueles que têm fé em Jesus. E o que é ter fé no Senhor Jesus Cristo? Significa que nós temos total confiança nele, que obedeceremos a toda e qualquer coisa que ele ordenar. É crer em seu testemunho. Na justiça, nós, juízes e promotores, costumamos utilizar da prova testemunhal, ou seja, uma prova obtida através do testemunho de alguém. Assim, o testemunho de Jesus é alguma verdade deixada por ele para que o seu povo obedeça. E qual é o testemunho de Jesus que ele deixou descrito na Bíblia? Em Apocalipse 19, 10, diz assim: prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ora, se o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, nós, tendo fé em Jesus, obedeceremos tudo que foi escrito no espírito de profecia. Então, o povo de Deus é aquele que guarda e obedece todas as ordens dadas por Deus. E é aquele que tem fé no espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus. Bem certo que os pregadores utilizam dos livros O Desejado de Todas as Nações, O Grande Conflito, Testemunhos Seletos e Eventos Finais, Primeiros Escritos, História da Redenção, que são livros que fazem parte, né, dos livros de Ellen White, que é a profetisa da igreja. Então eu pergunto aos irmãos: já leram o livro o Conselho sobre Regime Alimentar? Porque todos os outros livros são utilizados em pregações, pelos pregadores leigos, pelos pastores, utilizados para escreverem, né, as meditações matinais, as lições da escola sabatina. E o livro Conselho sobre Regime Alimentar? É esse livro que traz uma mensagem que nos dá saúde, irmãos. É para nos dar saúde. Deus que nos comprou com o sangue de seu Filho, que morreu por nós para nos salvar, não estava preocupado apenas com a nossa salvação, senão com o nosso bem-estar. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o que diz a Bíblia. E nós precisamos cuidar desse corpo.
Então, a mensagem é para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Não foi isso que Jesus nos disse? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não significa que teremos vida e vida em abundância apenas quando nos salvarmos, quando formos para o céu ou na eternidade. Não. Ele, preocupado com o seu povo e por amor ao seu povo, já deixou uma mensagem para que nós possamos ter saúde. Eu gostaria de fazer uma oração, porque a partir de agora nós vamos abrir o livro Parábolas de Jesus, não é nem o livro Conselho sobre o Regime Alimentar. Em outros livros também tem uma pequena mensagem de saúde como Ciência do Bom Viver. Eu vou ler, e para que Deus possa tocar em nosso coração, para que nós possamos entender qual é a mensagem que tem nesse livro, eu gostaria de fazer uma oração. Querido Pai que está nos céus, aqui estão alguns dos teus filhos interessados, Senhor, de saber qual é a voz de comando que tu deixasses para nós no espírito de profecia, para que possamos ter vida e vida em abundância. Por isso, Senhor, que o seu Santo Espírito possa abrir o nosso coração para que possamos aceitar a tua mensagem e possamos obedecer a ti, em nome de Jesus. Amém. Bem, nas páginas 346 e 348 no livro físico, ou nas páginas 222 e 223 do livro virtual, diz assim: é a saúde uma bênção de que poucos apreciam o valor. Contudo, dela depende em grande parte a eficiência de nossas forças mentais e físicas. Veja bem, poucos dão valor, né? Que diz que só damos valor à saúde quando nós a perdemos. E a mensagem que Deus nos deixou é que as nossas forças físicas e mentais depende grande parte dela para ser eficiente. E se nós estamos enfraquecidos fisicamente e mentalmente, como é que uma pessoa com suas forças mentais enfraquecidas pode entender a mensagem de Deus? Não pode, irmãos. Não pode. Continuemos. Nossos impulsos e paixões têm sua sede no corpo. E nós sabemos que nós nascemos pecadores. A nossa tendência são paixões e impulsos para o mal e não para o bem. E esses impulsos e paixões têm sua sede no nosso corpo. Por isso Deus deixou uma mensagem de saúde para que cuidemos do nosso corpo. E o mesmo deve ser conservado na melhor condição física e sob as melhores influências espirituais, para que façamos o melhor uso de nossos talentos. Nós sabemos que, em relação à mordomia, envolve-se 4 T's. Primeiro, tesouro, que é o que todo mundo fala, todo mundo prega sobre sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas, que é o nosso tesouro, na questão da mordomia. Em segundo lugar, se fala muito do tempo, que nós precisamos ter tempo para ir à igreja, termos comunhão, tempo para lermos a Bíblia, tempo para fazermos o culto na nossa família. É outro tema discutido na questão da mordomia, de sermos fiéis em relação ao tempo que dedicamos para ter comunhão com Deus. Um terceiro que fala-se muito pouco, né? Mas se fala é sobre o talento. Se você tem um talento, dê a Deus, porque Ele vai cobrar de você lá na frente pelo fato de não ter dedicado esse talento à causa de Deus. E quase nunca se fala do templo, que é o corpo, que é o templo do Espírito Santo, e que nós devemos ser fiéis. E os irmãos vão ver aqui que na mensagem diz que se nós não cuidarmos do corpo, nós roubamos a Deus, né? Que a Bíblia diz assim: em que me roubais? Aí tá lá, nos dízimos e nas ofertas. E no Espírito de Profecia diz que nós roubamos a Deus quando não cuidamos do nosso corpo. Então, vamos continuar. Tudo que nos diminui a força física enfraquece a mente. Olha aí, se você não cuida do seu corpo, a sua mente fica enfraquecida e a torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Quanto menos cuidamos do corpo, mais enfraquecemos a nossa mente
e mais nos tornamos incapazes de discernir entre o bem e o mal. Veja quão importante é cuidarmos da nossa saúde. Ficamos menos aptos para escolher o bem e temos menos força de vontade para fazer aquilo que sabemos ser justo. Imagine, quanto menos cuidamos da nossa saúde, mais nos tornamos incapazes de entender e discernir o que é bem e o que é o mal, e cada vez mais temos menos força de vontade de fazer e praticar a justiça. E Deus diz assim: aquele que é ímpio, continue na sua impiedade, mas aquele que é justo, continue praticando justiça. E nós não vamos ter vontade de praticar a justiça porque nós não cuidamos da nossa saúde, não cuidamos do nosso corpo. Continuemos. O mau uso de nossas forças físicas abrevia o período de tempo em que nossa vida pode ser usada para a glória de Deus. Vou ler de novo. O mau uso de nossas forças físicas abrevia o período de tempo em que nossa vida pode ser usada para a glória de Deus. Falando para se nossas forças físicas devem ser utilizadas para a glória de Deus, como é que glorificamos a Deus? O que diz a palavra de Deus em relação a glorificarmos a Deus? Abramos a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, veja bem que Deus, né, nesta passagem, ele especifica duas situações e generaliza todas as outras. Primeiro ele diz, quer comais. Por que será primeiro quer comais? Não será porque o pecado entrou pela boca? Então, tudo que comermos tem importância para o nosso corpo e pode nos levar a glorificar ou não glorificar a Deus. Tanto que ele chamou a atenção. Quando queremos chamar a atenção de alguém, como assim, se eu quero chamar a atenção da minha secretária, eu digo assim, olha, hoje eu quero que você limpe o meu quarto. E as demais coisas, ou seja, eu anseio e sei que o meu quarto requer cuidados. Por isso eu especifico, ó, eu quero que limpe o quarto. Deus poderia dizer assim, em tudo glorificai a mim. Não, mas não foi esse o versículo, a ordem deixada. Foi, quer comais, quer bebais, ou seja, duas coisas que vai nos levar, talvez, para a perdição, será através do que comemos, do que bebemos. Por que será? Porque aqui, tudo que lemos, nos leva a mostrar que, enfraquecendo o nosso físico, adoecemos a nossa mente e cada vez mais nos tornamos incapazes de fazer a vontade de Deus. Cada vez mais nos tornamos incapazes de glorificá-lo, de ter vontade de praticar a justiça. É esta a ligação. Se cuidamos do nosso corpo, se glorificamos a Deus no comer e no beber, teremos forças físicas boas para empreender na causa de Deus e teremos uma mente boa, não enfraquecida, para entender a sua mensagem e qual é a nossa obrigação. Vamos continuar lendo a parábola de Jesus. Deixa eu achar aqui onde paramos. Condescendendo com a formação de maus hábitos, recolhendo-nos tarde, olha que devemos aí dormir cedo, né? Recolhendo-nos tarde, satisfazendo o apetite com prejuízo da saúde. Porque as pessoas costumam dizer assim, o crente não faz muita coisa, não tem muita diversão. A diversão do crente é comer. Mas nós temos que não satisfazer o nosso apetite, né? Porque ele é pervertido. Mas temos o cuidado com o que comemos para que não tenhamos prejuízo à saúde. Pomos os fundamentos da debilidade. Veja bem,
Se nós não cuidarmos, se nós satisfazermos o nosso apetite em prejuízo da nossa saúde, nós vamos pôr em nós os fundamentos da debilidade. Negligenciando os exercícios corporais, fatigando em excesso a mente ou o corpo, desequilibramos o sistema nervoso. Os que assim, desconsiderando as leis naturais, encurtam a vida e se desqualificam para a obra, são culpados de roubo para com Deus. Vou repetir, os que assim, desconsiderando as leis naturais, encurtam a vida, significa que nós estamos matando a nós mesmos, e se desqualificam para a obra, são culpados de roubo para com Deus. Então, se nós não seguimos o que Deus diz em relação aos cuidados com a saúde, nós somos ladrões de Deus. Assim como Deus requer fidelidade nos dízimos e nas ofertas, que diz que assim, que me roubais, perguntais, em que me roubais? Não está na palavra de Deus, né? Aí ele responde, nos dízimos e nas ofertas. E aqui, no Espírito de Profecia, está dizendo, se você não cuida da sua saúde, você rouba a Deus. E incapacitaram-se para fazer mesmo aquilo que poderiam ter realizado em espaço de tempo mais breve. O Senhor considera-nos culpados quando, por nossos hábitos prejudiciais, privamos o mundo do bem. Aqui eu cito o exemplo da Covid. Era para que o povo de Deus brilhasse, não seria um vírus para nos vencer. Nós teríamos uma imunidade tal que o mundo entenderia, olha, aquele povo é um povo diferente. Por que é que venceu a Covid sem nenhum prejuízo à sua saúde, de um vírus tão ruim, tão mau? Seria a hora de testemunharmos o testemunho de Jesus. Para dizer, nós temos aqui o espírito de profecia que nos ensina isso. E aí poderíamos em todas as áreas, não só sobre a saúde, pregar sobre aquilo que Deus espera que pregamos. Transgressão da lei física é transgressão da lei moral. Por isso que não diz lá só os 10 mandamentos. Deus está dizendo assim, olha, eu tenho mais ordens, eu tenho mais mandamentos para ti. Porque tem os mandamentos, nós temos a lei física, que é a lei da saúde, para obedecer. E se nós transgredimos a lei física, nós estamos transgredindo a lei moral. Isso é Deus falando através do Espírito de Profecia. Pois Deus tanto é autor de uma como da outra. Sua lei está escrita em seu próprio dedo. Sua lei está escrita com seu próprio dedo em cada nervo, cada músculo e cada faculdade que confiou ao homem. E todo abuso de qualquer parte de nosso organismo é uma infração dessa lei. Olha, e todo abuso de qualquer parte de nosso organismo é uma infração dessa lei. Todos devem ter inteligente conhecimento da anatomia humana para poderem conservar o corpo em condições de executar a obra do Senhor. Cuidadosamente deve ser a vida física preservada e desenvolvida para que pela humanidade possa a natureza divina ser revelada em sua plenitude. Ou seja, se nós cuidarmos do nosso corpo, é pela humanidade, por nós, a natureza divina será revelada em sua plenitude. Caso contrário, não será, irmãos. A relação do organismo físico com a vida espiritual, olha, a relação do organismo físico com a vida espiritual é um dos ramos mais importantes da educação. Então, essa relação deve ser ensinada aos nossos filhos desde pequenos. E a igreja está pecando nisso, porque pouco se foi pregado para mim, que tenho muitos anos de igreja, sobre saúde. E agora, eu estou tentando fazer aquilo que o Senhor espera de mim. Falar sobre saúde para os outros.
deve receber, continuando a leitura, deve receber cuidadosa atenção no lar e na escola. Todos precisam enfrenhar-se em sua condição física e nas leis que regem a vida natural. Quem permanece em ignorância voluntária das leis de seu físico e as viola por ignorância, está pecando contra Deus. Todos devem colocar-se na melhor relação possível com a vida e a saúde. Nossos hábitos devem ser submetidos ao domínio de uma mente que, por sua vez, esteja sob a direção de Deus. Não sabeis, diz o apóstolo Paulo, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isto está escrito em 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Então, irmãos, quer comendo, quer bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, devemos fazer para a honra e glória de Deus. Mas eu gostaria de ler para os irmãos e para todos que nos ouvem uma outra mensagem deixada através do testemunho de Jesus, que é o Espírito de Profecia. É quando a santificação é impossível. Está no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, página 44, no livro físico. Mas quem for buscar no livro virtual, abre lá no capítulo 2, Regime e Espiritualidade. Primeiro veio o tema, um subtema, Intemperança e Pecado, e logo em seguida vem o subtema, Quando a Santificação é Impossível. E isso tem mexido muito com minha pessoa em relação aos cuidados da saúde. Mas tenho me esforçado, e em alguns aspectos já tenho melhorado bastante, que eu fui surpreendida com uma fala do meu médico, que ao examinar todos os meus exames, que ele fez assim, tipo um check-up, né, e pediu todos os exames, ele olhando as minhas taxas, né, porque ele só fala para mim o que tem que ser melhorado, então ele estava lá olhando, né, e não me falava nada. Aí eu perguntei, e aí, doutor, como é que estão as minhas taxas? Aí ele falou assim, as suas taxas estão invejáveis, estão muito boas. Queria eu ter as suas taxas. Então, irmão, veja, quando eu ia ao médico, ele falava, precisa melhorar aqui, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa tomar isso. Não preciso de mais nada, nem em relação à vitamina D, né? Que passei a tomar mais banho de sol. E assim, eu perguntei a ele se ele gostava de ler. Aí eu estou devendo a ele o livro que eu vou comprar. Tenho que encomendar o livro sobre conselhos sobre regime alimentar para doar ao meu médico. Já é uma forma de levar a mensagem para ele. Bem, vamos então ver a mensagem que diz, quando a santificação é impossível. Grande parte de todas as enfermidades que afligem a família humana resulta de seus próprios hábitos errôneos em virtude de sua voluntária ignorância ou do menosprezo pela luz que Deus tem dado em relação às leis do seu ser. Está vendo, irmãos? As enfermidades que nós temos hoje resultam dos nossos hábitos errôneos de comer e de beber, porque nós escolhemos não estudarmos, sermos ignorantes na mensagem sobre saúde que Deus deixou. Deus não nos deixou desamparados. Ele deixou a mensagem para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E as pessoas não, querem comer, beber, desonrando e desglorificando a Deus, né? E espera que Deus os abençoe lhe dando saúde. E quando adoece, porque adoeceu. E quando morre, porque Deus levou. Porque Deus quer assim. Deus não quer assim.
O que Deus quer, ele disse o que ele quer. Ele fala assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E ele nos deixa uma mensagem na qual nós queremos ser ignorantes. E digo para os irmãos, quando os irmãos abrirem, e os outros que nos ouvem abrirem, sobre conselho sobre regime alimentar, vai querer fechar. Porque contraria tudo aquilo que nós gostamos de comer e de beber. Eu fiz isso. Mas tive que pedir a Deus muita força de vontade, para poder ler a mensagem. Foi quando eu adoeci e tive que cuidar de mim. E aí foi que fui cuidar de mim. Mas Deus não espera que você adoeça, não é isso que Ele quer, que você adoeça para buscar a orientação dEle. Não. Ele quer que você já não tenha a doença, mudando seus hábitos alimentares. Mas para isso é preciso estudar esse livro, Conselho sobre Regime Alimentar, que você consegue, se você não pode comprar, você baixa ele gratuitamente pela internet. E você pode se beneficiar com a sua leitura e mudar os seus hábitos alimentares e o seu estilo de vida. Vamos continuar. Não nos é possível glorificar a Deus enquanto vivemos em violação das leis da vida. Então, se Deus está dizendo, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, nós devemos fazer para a honra e glória de Deus, que está na Bíblia, em 1 Coríntios 10, 31, nos é impossível glorificar a Deus enquanto nós violarmos, desobedecemos o mandamento dele, que nós devemos ter cuidados no que comemos, no que bebemos. Eu vou citar um único alimento que está em quase todos os alimentos no prato da humanidade, que Deus diz que não é para a gente comer: o queijo. No Espírito de Profecia, ele diz assim: o queijo nunca deveria estar sobre a sua mesa. O queijo nunca deveria entrar no seu estômago. Ele diz mais: o queijo é deletério. E eu gosto sempre de buscar o significado das palavras. Deletério significa destruidor. Meus irmãos, o queijo é altamente inflamável. Nos inflama, altamente inflamatório. Eu tive todos os tendões de todos os meus dedos inflamados. Foi quando eu retirei tudo de origem animal. Tudo de origem do leite. Deixei de tomar leite, eliminei o queijo. Depois que eu fiz uma desintoxicação do meu corpo, é que eu consegui ter 100% dos meus dedos não inflamados, dos meus tendões não inflamados. E mais, tem um médico, Sang Lee, que ele é um médico que cuida de pessoas com câncer. E ele fez um estudo sobre a alimentação dos seus pacientes para ver no que ele poderia melhorar na vida dos seus pacientes. E aí ele fez um estudo científico naquilo que os seus pacientes se alimentavam. E lá estava um adventista do 7º dia, com câncer, que aí começou a buscar, a mudar seus hábitos alimentares depois de doente. E aí deixou, como eu fiz, né? Deixei tudo de origem animal. E aí eu me livrei das minhas inflamações. E esse paciente começou a ter uma melhora significativa. E esse médico, então, começa a estudar. E aí começou a saber o que ele tinha deixado de comer. Enfim, esse médico, ele acaba fazendo um estudo sobre o queijo que ele tinha deixado de comer e descobre que o queijo mata a célula mãe. A célula que produz as células anticancerígenas, porque células cancerígenas todos nós temos. Só que as nossas células anticancerígenas, que é a nossa defesa, consegue guerrear e vencer as células cancerosas. É isso o que ele diz.
E ele ficou impressionado como é que uma pessoa que estudou só até os 9 anos de idade, como a escritora Ellen White, poderia ter esse conhecimento de dizer que o queijo é deletério. Ele se interessou e começou a ler todos os livros de Ellen White. E hoje ele é adventista do 7º dia. Bem, irmãos, Deus deixou uma mensagem de saúde. E aqui ele está dizendo: não nos é possível glorificar a Deus enquanto vivemos em violação das leis da vida. Então, em outras palavras, é impossível glorificar a Deus enquanto estivermos negligenciando todos os ensinamentos dele, todas as ordens dele sobre saúde. Não é possível ao coração manter-se consagrado a Deus enquanto se tolera a concupiscência do apetite. Enquanto nós cedermos e satisfazermos o nosso apetite ao nosso gosto e não ao gosto de Deus, será impossível nos mantermos consagrados a Deus. E nós precisamos nos consagrar a isso. O santo continue a santificar-se, é isso que Deus diz, porque nós vamos enfrentar uma angústia qual nunca houve, uma batalha que não é uma batalha, é uma batalha do bem contra o mal, contra as potestades do mal. Nós precisamos estar bem consagrados, santificados para poder vencermos essa batalha. Não será impossível se continuarmos tomando aí os refrigerantes da vida, se continuarmos aí comendo o que Deus fala para não comer, se nós continuarmos comendo queijo. Vou continuar lendo. Um corpo enfermo e um intelecto desordenado em virtude de contínua tolerância para com a ruinosa concupiscência, torna impossível a santificação do corpo e do espírito. Ou seja, irmãos, se nós continuarmos com a mente fraca, com o físico fraco, em razão da desobediência da lei da saúde que Deus nos deixou, será impossível a santificação do corpo e do espírito. E nós sabemos que só irá para o céu o povo de Deus. E ele diz, né? Qual as características do povo de Deus? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. São aqueles que guardam todos os mandamentos e em relação à lei da saúde é uma ordem de Deus e obedece ao que o Espírito de Profecia nos ensina. Então, a partir de hoje, eu quero crer que todos os irmãos deixarão de comer queijo. Ao menos isso. Esse é um alimento que eu trouxe para os irmãos, que Deus diz que nunca deveria entrar no nosso estômago, que não deverá entrar no nosso estômago, não deverá estar na nossa mesa, porque ele é deletério, é destruidor. Então, meus amigos e irmãos, eu deixo aí a reflexão para vocês. Como está você se preparando para ter a alimentação dos anjos, a alimentação do céu, se você continua satisfazer os seus apetites daqui da terra? Que Deus abençoe a todos.